Bom dia Nancy, seja bem-vinda, querida. Vamos hoje ler a palavra de Deus, bom dia, em Mateus 13, versículos 31 e seguintes. Bom dia, Elielza, bom dia, vamos lá, vamos chegando e vamos já começando na palavra, né? É uma parábola muito pequenininha, nós vamos ler hoje, né? Jesus, né, apresentou-lhes outra parábola dizendo: o reino do céu é semelhante a um grão de mostarda, que o homem tomou e semeou no seu campo. Bom dia, João. Que na verdade é a menor de todas as sementes, mas quando crescida é a maior entre as hortaliças, tornando-se uma árvore, de modo que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. É uma das parábolas menorzinhas que Jesus falou, né? Jesus falava em parábolas, né? E aí um dia os discípulos, está em Mateus também, Mateus 13, os discípulos perguntaram: por que o Senhor fala em parábolas? Fica tão difícil de entender. Por que não dá logo uma aula, né? Fala com todo mundo, ó, vamos pro quadro ali que eu vou escrever, vocês pegam um papel e caneta e vamos anotar que eu vou explicar. Ao contrário disso, Jesus falava em parábolas, né? E eles não entendiam, por exemplo, o que tem a ver com isso, né? Porque na verdade as parábolas, Jesus falava sobre o reino. Então, quando ele falava nas parábolas, eles estavam explicando o reino de Deus ou o reino dos céus. Bom dia, amiga. O reino de Deus ou o reino dos céus, que é a mesma coisa, né? É só uma terminologia diferente. E aí ele explicava então o reino através das parábolas e era mais difícil de entender. E aí os discípulos perguntavam: mas por que, Jesus, que você faz desse jeito? Que complicação é essa, né? Bom dia, Carol, seja bem-vinda. E aí Jesus fala: é justamente para não entender. Olha que louco! E aí meditando, né, e preparando essas nossas conversas aqui sobre Canaã, Deus falou para eu falar em parábolas. Não minhas parábolas, as parábolas dele mesmo, né? Para mostrar as parábolas dele, para a gente entender as parábolas dele, né? E eu falei: Senhor, muito desafiador, né? Mas como é ele que dá o entendimento, não vai ser desafiador. Então nós vamos entender aqui, mas é bem profundo mesmo. E nós vamos falar nesses últimos, não os últimos, né? Esses dias aí pra frente que nós temos aqui do nossa conversa, terça hoje, quarta, quinta e sexta, nós vamos falar sobre parábolas e entender o reino de Deus. Porque quando nós falamos que nós estávamos na escravidão, ou podemos estar na escravidão ainda em algumas áreas da vida, nós passamos pelo processo do deserto, onde Deus nos prepara no deserto, é um processo, vai ter fim, e aí nós vamos então entrar em Canaã. E Canaã é o reino de Deus. Então nós vamos falar essa semana sobre o reino de Deus. E o reino de Deus é explicado nos evangelhos através das parábolas, né? Então nós vamos entender o que é o reino de Deus. E ontem nós falamos aqui que quando eu tenho a visão de Canaã, quando eu tenho a visão do que vai acontecer depois, eu tenho uma insatisfação muito forte de estar como escrava, porque eu vejo o que eu posso ter. Então, se o filho ele é criado a vida inteira como escravo e ele nunca sabe que ele é filho, tá tudo certo, ele vai morrer como escravo. Mas uma vez que esse filho enxergou que ele é filho, que ele pode voltar para a casa do pai, que ele pode viver no palácio do pai, que ele pode viver como filho do rei, ele não quer mais ficar na escravidão. Então é muito importante para nós termos essa visão bem clara do que é o reino de Deus, do que é Canaã, do que nos espera, né? E quanto mais isso estiver forte e revelado dentro de nós, mais nós vamos querer sair dessa situação de escravidão, ou então acelerar o máximo possível o nosso processo dentro do deserto, para que realmente a gente vá e pise em Canaã e tome posse de todas as coisas, né? Então a promessa de Deus para nós através de Jesus é uma vida plena em todas as áreas. Nós temos batido muito nessa tecla aqui, é não aceitar que eu tenha sucesso ou realização ou satisfação em algumas áreas da vida, mas em outras eu posso deitar e dormir e deixar quieto, porque nessas aí não é para mim. Não, tudo é para mim. O reino é completo, né? E essa é uma das características principais do reino. Mas o que fez, então, a parábola fala assim, que o agricultor, ele plantou a semente.
E essa semente, né, é colocada como a menor semente. Parece que tem uma outra semente hoje aí mais moderna que é menor do que a de mostarda. Mas se você já viu o tamanho da semente de mostarda, você vai saber muito bem o que está falando a palavra, né? Então ele compara, a semente é muito pequenininha e ela vai dar uma árvore muito grande. Olha só, e aí nós estamos falando do reino de Deus. É importante a gente lembrar que nós estamos falando do reino de Deus, né? Então essa semente tão pequenininha, ela vira uma árvore. Mas primeira coisa, por que que o agricultor semeou a semente sabendo que ela era tão pequena? Já parou para pensar sobre isso? Né? Por que que o agricultor semeou a semente se ela era tão pequena? Porque ele teve uma antevisão. Ele anteviu. Então ele sabia, o agricultor sabia que aquela semente tão pequenininha, ela teria um poder de virar uma árvore muito grande. Então isso aqui traz para nós uma informação muito poderosa. Nós precisamos enxergar o que Deus quer nos entregar. Porque senão nós não vamos ter coragem de sair do Egito e nem de aceitar o processo. Né? Então falando aí de novo de emagrecimento, é um assunto que eu sempre vou estar tocando, né? Então se eu estou escrava do alimento errado, do estilo de vida errado, eu estou escrava nisso aqui, mas se eu enxergo que eu posso estar com o corpo de tal maneira e com tal saúde, com tal disposição, se eu vejo a árvore, eu não aceito mais ficar longe desse plantio. Então o reino de Deus é para nós a plenitude de todas as coisas, mas para acessar a plenitude eu preciso ter a antevisão, ou seja, eu tenho que ver antes, isso que é antevisão. Eu vejo a árvore enxergando a semente, então humanamente eu vejo a semente de mostarda, mas no espírito e na alma, porque é ali que está, né, o segredo, espírito e alma, então meu olho, carne, vê a semente muito pequena, mas a minha alma que tem saudades daquilo que eu nunca vivi, a minha alma, o meu espírito viaja no tempo e eu enxergo o que eu posso ter, o que eu posso viver em relação a casamento, em relação a amizades, em relação à prosperidade financeira, em relação a corpo, a saúde, a disposição, em relação a amizades, em relação a filhos, em relação a tudo. Então o meu corpo viu, seja todo mundo bem-vindo aí que está chegando, eu acabei não te dando boas-vindas, mas vocês são sempre muito bem-vindos aqui. Então o meu corpo, meu olho viu a semente pequenininha, mas eu tive uma antevisão, eu enxerguei onde eu posso chegar. Isso é o reino de Deus. Onde que é o reino de Deus? Essa é a palavra-chave, na exponencialidade. Se você voltar lá no, não sei se era ensino médio que a gente aprendia ou se era ensino fundamental, se você lembrar o que é a diferença, multiplicar é bom, mas exponencializar é outra coisa, né? Então uma coisa é eu levar eu multiplicar um número pelo outro, outra coisa é ele estar elevado a uma potência, a uma exponencialidade. Quem não lembra disso vai voltar lá e estudar. Eu não sou professora de matemática, se eu falar mais coisa eu vou estragar aqui o raciocínio. Mas exponencialidade é uma característica do reino que a parábola do grão de mostarda traz para nós. Você planta uma sementinha deste tamanho e ela vira uma árvore deste tamanho. Quantas vezes, você é capaz de me responder, quantas vezes a árvore é maior do que a semente? É assim que é o reino de Deus. Muitas vezes maior. Nós falamos sempre, né, é muito comum falar toque de Midas, né? Nossa, meu sonho, toque de Midas, tocou, virou ouro. Mas você sabia que o toque de Midas, perto da exponencialidade no reino, ele é fichinha? Por que é fichinha? Eu toquei uma vez, virou ouro. Então aqui eu tô com um copo de água aqui, né? Tô me hidratando, né? Então esse aqui é um copo de vidro. Eu toquei, toque de Midas, virou ouro. E se eu tocar de novo? Não vira nada. Ele já virou ouro, toque de Midas tem isso, tocou, virou ouro, acabou. Então tem muitas pessoas que têm um toque de Midas, né? A gente fala, né? Nos negócios, em tudo, né? Tocou, tudo que ele toca vira ouro. Uau, meu sonho é ter o toque de Midas. Não sonho em ter o toque de Midas, porque na segundo toque não vira nada. No reino, a exponencialidade é tocou, cresceu, tocou de novo, cresceu, tocou de novo, cresceu, é exponencial.
Então, só você pensar o tamanho que a árvore é em relação à semente, é a comparação que Jesus deu. Mas lembra que eu falei no início aqui e vou repetir. Isso está escondido para a maioria das pessoas. Mas então como é que eu vejo, Andréia? Eu vejo através de revelação. Quando eu busco o reino, Deus me dá revelação. Mas é isso que Ele quer, me dar e te dar. Ele quer que você olhe para alguma situação que você vive hoje, como eu falei, no casamento, nas amizades, nos negócios, no financeiro, na sua profissão, e nos seus filhos, em tudo. Você olha para uma determinada situação, área da sua vida, e isso, você olha e você enxerga o exponencial. É bom e pode ficar melhor, é bom e pode ficar melhor, é bom e pode ficar melhor, porque isso é característica do reino de Deus. Quando nós acessamos o reino de Deus, e por que eu falo acessar? Porque ele já existe. Bem-vindo, todo mundo está chegando, né? Quando ele já existe. Deus não precisa fazer para mim o que Ele quer me entregar. Tudo está feito e está consumado. Então o que eu preciso? Acessar. E eu acesso através de quê? Acreditando. Através da fé. Por isso que a palavra de Deus fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então a fé é isso. Eu enxergo o grão de mostarda, mas eu vejo a árvore que pode vir depois. Por isso eu planto. Bom dia, Helena. Por isso que eu planto. Então por isso o agricultor plantou. O agricultor só plantou o grão de mostarda. Bom dia, Vânia. Porque ele enxergou, ele teve a antevisão. Quando eu tenho a antevisão, ou seja, a visão antes, eu luto por aquilo e eu aceito entrar no deserto, porque o deserto é o processo que me leva a ter tudo aquilo. Imagina a angústia do agricultor, ele planta. Quando ele planta, ele não está mais no Egito, porque ele acreditou, ele plantou. Mas e esse processo de esperar brotar e crescer? Esse processo é o deserto, que eu e você precisamos entrar em todas as áreas da vida, porque o processo ele tem início, meio e fim, mas ele traz para nós o que eu tinha visto antes. É a antevisão do agricultor. Então nós temos duas formas de viver a nossa vida. Duas formas. E o mais interessante, que pode ser a melhor parte ou a pior parte, não sei, é que Deus nos deu o livre arbítrio, né? Então nós somos filhos. Desde Gênesis fala, e o tempo todo é confirmado na palavra, que nós somos filhos, e se filhos herdeiros. Mas nós viemos na terra como imagem e semelhança para dominar sobre todas as coisas. Dominar sobre todas as coisas. Essa é a realidade. Mas nós podemos viver em determinadas áreas na escravidão, achando que não é para mim, achando por algum motivo, por algum bloqueio, não merecimento, ou de repente culpa, ou de repente religiosidade, alguma coisa, né? Tem um fato que eu sempre toco aqui, vocês vão lembrar, que me chocou, assim, é uma mulher casada com um homem muito bacana, eu conheço o casal, uma família maravilhosa, ela é da minha idade, ela tem 50 anos, ela tem mais ou menos isso, não sei se um pouco menos, e um dia ela falou comigo, né, que ela nunca tinha tido prazer sexual, mas também que ela não ia mexer com isso, não precisava. Ela tem filhos maravilhosos, realmente eu conheço a família dela, ela tem filhos maravilhosos, ela tem um marido muito bacana, um homem muito bom, um homem de Deus. Então, e ela tem também o financeiro dela, tá resolvido, só que ela nunca experimentou o lado bacana da sexualidade. Isso tem um bloqueio por trás. Ela falou, não vou nem mexer com... Nessa minha idade, eu fico chocada, né? Porque é minha idade, né? Nessa minha idade, eu nem preciso mais mexer com isso. O que é isso? Ela foi bloqueada, mantida dentro da sexualidade, na escravidão, e ela acha que ela não tem mais tempo. Só que é lógico que ela tem tempo, basta ela não concordar com isso, basta ela ter antevisão, ela olha para a vida sexual dela, que é uma sementinha pequenininha assim, que não está dando fruto. Mas aí ela olha a árvore que pode ter, ela tem a antevisão e ela aceita o processo. E de alguma forma, André, como é que resolve? Aí cada caso é um caso, não dá pra entrar aqui, mas já falei sobre isso, né? Sobre desbloqueios. Porque uma pessoa que acha que a sexualidade não precisa ser vivida, ela tem um bloqueio na sexualidade, que pode estar junto ainda com religiosidade, que pode ser reforçado pelo bloqueio da culpa, que pode vir com não merecimento. Nós temos muito para trabalhar dentro de nós, gente. Vocês concordam comigo, né? Tem muita coisa. Eu tô falando dela, mas eu falo de mim, falo de você. Nós temos muita coisa para trabalhar dentro de nós. Mas, André, o que eu faço? Eu tô desesperada, eu quero. Não desespere. Basta enxergar o reino de Deus. Basta enxergar o que Deus tem para mim e para você em todas as áreas da vida. Quando você enxerga, você tem acesso. E aí Deus te leva pro processo. Esse processo é o trabalhar de Deus para você acessar,
tudo aquilo que já é seu. Na verdade, não tem que fazer nada por você mais, né? Tudo já é seu e tudo está consumado. O que eu preciso é só acessar tudo que nós temos. Então nós temos duas formas de viver a vida. Nós podemos viver a vida com foco em mim mesma, ou eu posso viver a vida com foco no reino. Olha só que louco que é. Então, e Deus dá o livre-arbítrio e a gente pode viver. Eu vivo a vida então com foco em mim mesmo. O que eu tenho? Eu tenho o pequeno, eu tenho o suficiente. Deus não permite que falte o suficiente, mas eu tenho o suficiente, eu estou focada em mim e eu vou ter sempre ali a provisão. Nós vamos falar aqui de provisão e prosperidade. A prosperidade, ela não vem para mim. A prosperidade chega quando eu foco no reino, porque prosperidade é o que? É derramar, transbordar e abençoar muita gente. Mas quando eu estou focada em mim, nas minhas coisas, não tem como eu ter prosperidade, mas eu tenho sim provisão. O que é bom também, né? É bom ter provisão, lógico, nós estamos debaixo do poder de Deus, nós estamos debaixo do cuidado de Deus e não vai faltar, só que não vai transbordar. Não vai transbordar por quê? Porque não precisa. Não precisa. Então, se eu preciso desse tanto de água, Deus me permite. Para mim, sim, Ele me entrega esse copo cheio de água. Mas quando eu estou focada em que muita gente tenha água, esse copo é insuficiente. Então, o que Deus faz? Ele faz derramar e transbordar para que todo mundo receba da água. Então, se eu foco em mim, eu tenho a provisão, eu tenho o suficiente. Então, tem que ter muito cuidado com isso. É disso que trata Mateus 6. Quando fala, não preocupes com o dia de hoje. Quando eu preocupo com o dia de hoje, eu tenho essa conta para pagar, eu tenho isso aqui para resolver, eu tenho comida para poder colocar na minha casa para meus filhos. Tá tudo certo, eu posso viver desse jeito, mas eu estou vivendo para mim mesma e para os meus. Então eu penso em mim e nos meus, e Deus me dá para mim e para os meus, não vai faltar. Mas eu posso focar no reino, que é o que o conselho tá lá em Mateus 6, né, 31, se eu não me engano. Foca no reino e todo o resto virá, porque se eu preciso desse tanto de água e cai um tanto que derrama, eu tenho para mim. A minha necessidade está suprida, só que ele é muito maior do que isso, né? Então eu foco no reino. O reino é a exponencialidade. Mas André, eu não sei o que fazer. É só você ter o coração diante de Deus voltado para isso. Ele vai nos mostrando. Ele vai nos mostrando. Então por que Deus não mostrou antes? Porque meu coração não estava aberto para isso. Né? Então fica ali focado no hoje, focado nos problemas, focado nos problemas de hoje, né, que eu quis dizer, focado na subsistência, focado em pagar as contas, focado em trabalhar para dar conta da obrigação, focado em comer, em beber, em investir. Mateus 6. Mas Deus fala, Jesus falou, foca no reino. Na verdade, todas as coisas que nós precisamos saber, está tudo escrito. É porque nós não tivemos o insight ainda da revelação, é o rema. Porque nós conhecemos o logos, que é a palavra escrita, mas nós precisamos acessar a revelação de Deus. Então tudo que eu estou falando aqui, eu tenho certeza que não é novidade para você. Mas talvez a revelação que Deus trouxe para nós, isso seja novidade. Então é o rema que é a novidade, não é a letra que é a novidade, né? Então Deus fala, não pensa no que você tem que comer, não pensa no que você tem que pagar, não pensa nas suas obrigações, pensa no reino. Pensa no reino que todas as coisas vos serão acrescentadas, né? Eu tenho orado há muito tempo a Deus e pedido, Deus me ajuda a soltar minhas obrigações, me ajuda a soltar minhas preocupações, me ajuda a soltar, porque eu percebi que a minha vida inteira eu vivia ali na margem, no rasinho, sabe, no rasinho, no seguro. Eu sempre vivi minha vida onde os meus pés me davam a segurança, a minha segurança era eu mesma, e eu vivi minha vida inteira ali, e aí de um tempo pra cá eu comecei a orar e pedir a Deus, me leva para águas profundas. Mas ir para águas profundas é confiar não mais em você, porque não dá pé. E aí você confia que quem está te levando para as águas profundas vai te segurar em segurança e em prosperidade, porque águas profundas fala de muitas águas. E isso é viver o reino. Mas para tudo isso eu preciso enxergar antes. A palavra-chave dessa nossa conversa aqui hoje é a antevisão. É enxergar o que Deus quer me entregar em todas as áreas da vida. Eu vou fazer um post mais tarde, um pouquinho, que as pessoas perguntam onde é que todas as áreas são essas, né? Eu vou fazer um post hoje mais tarde, vou deixar lá pra gente poder meditar sobre isso. O que Deus tem pra nós, né? Alguém, não sei quem foi, alguma pessoa inteligente aí, colocou em 12 áreas, né? Que é a roda da vida, a famosa área da vida. Na verdade são 4 áreas e cada um tem 3 pontos pra você pensar. E nós temos que ser
exponenciais em tudo. Eu não tenho que ter um amigo, eu tenho que ter muitos amigos, né? André, mas vai decepcionar? Vai, também faz parte, mas só que Deus vai te dar sabedoria para lidar com isso. Eu não tenho que ter só a minha família, por exemplo, meus pais. Não, eu tenho que ter aquela pessoa que está junto comigo, eu tenho que ter uma pessoa que seja aquele companheiro, companheira, aquele esposo, eu tenho que ter uma vida também em casal, também vida conjugal, faz parte da roda da vida. Também eu tenho que ter isso. Não importa o tempo, não importa se você é jovem ou se você está já mais avançado, se tá vovó igual eu. Não importa. Também faz parte o relacionamento conjugal, mas também não importa se você tem um casamento muito bom e que você não tem amigos. Não, tem que ter amigos também. Tem que ter vida social também, tem que ter tudo. Mas quem está falando isso não sou eu. Alguém colocou na roda da vida, né? Eu vou passar para vocês hoje mais tarde no post, mas na verdade isso está tudo na palavra. Deus fala em vida plena. Jesus fala em vida plena. O que é vida plena? É eu viver bem, eu, meu marido, meus filhos, só e acabou, o resto não tem? Não, isso não é vida plena. Isso é plenitude em uma área, vida plena em todas as áreas. E nós temos que ter ousadia de sonhar com todas as áreas, de antever que uma pequena semente, que sou eu, ela pode dar uma grande árvore. E para que isso? Para servir ao propósito, porque a palavra de Deus diz que as aves do céu vêm se aninhar nessa grande árvore. Então nós precisamos ser grandes, não é para eu mesma, não é para meu próprio prazer, não. Quando eu sou uma árvore grande, eu transbordo, sendo sombra para muitos pássaros, né, que são as pessoas que fazem parte da minha vida. É o reino de Deus estabelecido na terra. Isso é o reino de Deus. Nós confundimos, alguém nos ensinou errado, que o reino de Deus era para depois da morte. Não é, isso é uma outra conversa para uma outra hora. Nós temos também que voltar para a casa do Pai, e vai ser muito melhor do que isso aqui, na verdade. Mas enquanto nós estamos aqui, nessa terra, Deus nos colocou aqui para viver e para instaurar o reino de Deus na terra. E quando você tem acesso a todas as coisas, você fala do reino de Deus e você traz outras pessoas para o reino de Deus. Isso é estabelecer o reino de Deus na terra. E Deus conta comigo e conta com você. Obrigada pela sua companhia, Deus abençoe a sua vida. Amanhã nós temos outra parábola para a gente entender um pouco mais e ter uma visão ainda maior do que é o reino de Deus e qual é a vontade dele para a nossa vida. Obrigada pela sua companhia, por encaminhar para as pessoas, por ver depois, para assistir depois. Deus é bom para mim e para você, ele tem muito mais para a gente acessar nesse tempo. Deus te abençoe e uma boa terça-feira.